Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Primo Concursado. E nesse vídeo eu vou te ensinar a melhorar o seu desempenho nas disciplinas de exatas. Então se você tem dificuldade em raciocínio lógico, estatística, contabilidade, matemática, você chegou no vídeo certo, tá? Pessoalmente, eu também tive muito problema, sempre tive dificuldade com as matérias de exatas, seja no ensino médio, no ensino superior, sendo que ainda assim, com as técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui, eu consegui ser aprovado em 5 concursos públicos, beleza? Então, acompanha aí até o final desse vídeo que você vai conseguir também melhorar o seu desempenho nessas matérias. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho para trazer para vocês é: anote todas as informações da questão. Eu já perdi a conta de quantas questões eu errei meramente por não saber todas as informações da questão. Ou então por eu confundir alguma informação da questão ou simplesmente desprezar algum ponto que era relevante para acertar a questão. Então, pensa comigo, em matemática financeira, por exemplo, você vai lidar com várias questões que vão te trazer diversos dados, né, que são de extrema importância. Então é preciso que você colha esses dados antes de seguir para qualquer outro passo, beleza? Por exemplo, numa questão de matemática financeira, o examinador vai te dizer se se trata de uma questão de juros simples ou juros compostos, vai te dar a taxa, vai dizer se é uma taxa efetiva ou nominal, vai dizer de quanto é essa taxa, de qual período examinado naquela questão. Então assim, qual o sistema de amortização, por exemplo. Então, pensa comigo, se você errar ou desprezar qualquer um desses dados trazidos pela questão, adivinha só, você vai errar a questão, tá? E não pense que, eu estou fazendo aqui em casa, eu estou o nível de atenção mais baixo, eu vou errar. É normal, é natural que eu erre uma questão. E não é, pessoal, não pense dessa forma. Por quê? Porque, sabe aquela história? Costume de casa leva à praça. Se você está errando questão em casa por pura falta de atenção, de 20 questões que você faz, você erra 3. Se você percebe que 3 questões você erra por pura falta de atenção, muito provavelmente você vai levar esse percentual para o dia da sua prova. Então, primeiro ponto é você reunir todos os aspectos importantes da questão, todos os dados que eu citei aqui, por exemplo, né, na questão de matemática financeira, você vai lá, você vai anotar todos em um mesmo local. A taxa, se a taxa é efetiva ou nominal, você vai anotar se é juros simples ou compostos. Quando eu ia resolver a questão, eu colocava lá JS ou JC, né? Se fosse uma taxa efetiva, eu colocava TF, EF, de uma forma simples para eu saber ali usar todos os dados da questão. Então reúna todos os dados, colha os dados dessa questão, beleza? Isso vai te salvar, vai te resguardar de errar a questão por pura falta de atenção. Então vamos para o próximo passo. O próximo passo é: tenha o mesmo modus operandi para o mesmo tipo de questão. O que isso quer dizer? O modus operandi quer dizer a forma de você realizar a questão. É importante que você sempre realize da mesma forma. E claro, para você saber realizar, você tem que saber o A a Z, o passo a passo da questão. É importante que você saiba desde o passo 1 ao passo 2 ao passo 3 e sempre fazer da mesma forma. Então, por exemplo, em contabilidade, para resolver um demonstrativo do resultado do exercício, uma determinada questão, você sempre tem que resolver de uma determinada forma. E isso, o que é que vai fazer por você? Isso aqui vai, primeiro, vai favorecer a sua memorização. Vai ser muito mais fácil você decorar ou memorizar uma forma de resolver a questão se você sempre resolve do mesmo jeito, né? Você não precisa, toda vez que você se depara com aquele tipo específico de questão, ter que pensar ou lembrar ou desenvolver uma forma de resolver a questão. Por quê? Porque você já tem o modus operandi para aquela questão. Tranquilo? Então, seguindo esse passo, você vai estar colaborando com sua memória, né? Você vai estar tornando a sua vida mais fácil. Então, saiba o modus operandi de cada questão. Um outro passo, que é estreitamente relacionado ao último que eu citei, é você, além de saber o passo a passo da questão, além de você ter um modus operandi para o mesmo tipo de questão, é muito importante que você memorize o primeiro passo da questão. Tá? De todos os outros passos, você tem que fixar na sua cabeça o primeiro passo. E por que isso é tão importante? Veja se você concorda comigo.
é muito mais fácil você chegar ao último passo, o penúltimo ao último passo, se você sabe de cor o primeiro passo, né? Sem o primeiro passo você não avança. Você memorizando o primeiro passo, vai ser muito mais fácil você lembrar do segundo e do terceiro. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo era muito comum eu ver lá no PDF o professor ensinando determinada questão, a resolver uma questão, e eu entendia perfeitamente. Quando o professor explicava, eu conseguia logo em seguida fazer a questão e sem ter muitas dificuldades. Mas depois de um certo tempo, sem aquela explicação fresca na minha cabeça, eu lia o enunciado da questão e eu sequer lembrava o que eu tinha que fazer primeiro, né? Então é muito importante que você, antes de mais nada, decore o primeiro passo da questão. Isso aí vai fazer com que o resto da resolução flua de forma muito mais natural e fácil para você. Tranquilo? Outro passo muito importante que vai ajudar você a aumentar o seu desempenho nas disciplinas de exatas é você usar a sua memória espacial ao seu favor. E o que é que isso quer dizer? Bem, a gente já falou que você tem que saber cada um dos passos para resolver a questão. Beleza, mas aqui é importante que você sempre coloque em cada seção da folha em branco os passos em uma determinada ordem, em um determinado local, certo? Então, você concorda que cada uma das questões você vai resolver de uma forma diferente? Algumas você vai colocar o primeiro passo e o segundo passo mais à esquerda na folha, e um ordenado verticalmente, enquanto que em outra questão você vai colocar os passos 1, 2 e 3 todos horizontalmente. Então é interessante que você comece a usar a sua memória espacial para saber onde cada um dos passos vai entrar quando da resolução da questão. Isso vai também favorecer a sua memorização. É muito comum que você não lembre o terceiro passo, por exemplo, sendo que só o mero fato de você lembrar que, o terceiro passo ele fica ali verticalmente embaixo do segundo, o primeiro e o segundo ficam um pouco à esquerda e o terceiro pode ficar mais aqui para cima. Então, só o mero fato de você lembrar onde ele está localizado vai fazer você lembrar também do conteúdo desse passo, né, da forma de resolver, de progredir com a questão, até encontrar a resposta. Tranquilo? Outra dica que eu dou para vocês, que é muito simples de aplicar e vai trazer muitos resultados, é você simplesmente ter um caderno ou então um compilado de fórmulas daquela disciplina que você está estudando. Então, por exemplo, você está estudando matemática financeira ou raciocínio lógico, está estudando conjuntos de raciocínio lógico, é interessante que você comece a anotar todas as fórmulas relevantes para aquele conteúdo. E não somente de conjuntos, mas de outros assuntos também, e colocar todas elas em um mesmo local. Ou ao menos em um mesmo compilado, várias folhas ou uma folha só, que você consiga reunir todas as fórmulas de determinado assunto em apenas um documento. Eu tinha isso no meu tempo de concurseiro para matemática financeira, para contabilidade, para estatística, para raciocínio lógico, e isso me ajudava muito. Por quê? Porque toda vez que eu errava uma questão, ou então não lembrava de uma determinada fórmula, eu simplesmente recorria ao meu resumo de fórmulas para lembrar rapidamente qual era a fórmula daquele assunto. Isso vai te ajudar na questão da memorização e também vai te ajudar a fazer revisões mais ágeis. Porque vamos dizer que você queira dar uma revisão geral ali em raciocínio lógico. Você vai pegar o seu resumo com várias fórmulas e vai começar a passar o olho e ler e reler aquelas fórmulas. Vai ficar muito mais simples de fixar essas fórmulas na sua cabeça. Então é uma dica muito simples que você pode começar a aplicar agora e vai começar a perceber resultados. Nossa penúltima dica é aposte na resolução de questões. Resolver questões, muitas questões, vai trazer agilidade na prova, certo? Vai te deixar mais apto e mais confiante para resolver questões. De preferência, você vai começar a aplicar essa dica quando você estiver com um nível mais avançado. Quando a gente está começando, o nosso foco, naturalmente, vai ser na teoria. E a gente vai fazendo questões para pegar a prática. Mas quando você já está com um bom desempenho, já progrediu, já caminhou na matéria, de repente já fechou aquela disciplina, é hora de começar a pegar mais intenso na resolução de questões. Certo? Apostar na resolução de questões
vai te deixar mais confiante para resolver as questões dessa disciplina e também vai te deixar mais ágil, te dando a velocidade que você precisa para o dia da prova. E nossa última dica aqui, pessoal, é não se desespere, certo? Algumas disciplinas você só vai ter um total domínio quando você já tiver visto todas as aulas referentes àquela matéria. Em algumas disciplinas, dificilmente você vai conseguir atingir um bom desempenho de primeira viagem. Às vezes é preciso que você acabe todas as aulas daquela matéria para começar a ter uma visão geral, uma visão global daqueles conteúdos. Até porque, como por exemplo em contabilidade, muitos conteúdos são interrelacionados. Então você só vai entender ou dominar a aula 3, por exemplo, quando você já tiver visto a aula 8, a aula 9, a aula 10 e assim por diante. Então essa confiança ela vem com o tempo e em muitas disciplinas, como é o caso de contabilidade, ela só vem depois de você ter girado o ciclo naquela matéria. Pessoal, as dicas foram essas. Meus parabéns se você assistiu esse vídeo até o final e comece a aplicar essas dicas que eu tenho certeza que o seu desempenho vai começar a aumentar nessas disciplinas exatas. E antes de qualquer coisa, curte esse vídeo e me fala aqui, qual é hoje a sua maior dificuldade? É raciocínio lógico? É estatística? Deixa a gente saber aqui nos comentários, beleza? Também não esquece de me seguir lá no Instagram, é o @Diogo_MNeves. Galera, muito obrigado, grande abraço e bons estudos!